Fim das buscas no caso da dentista desaparecida desde quinta-feira. A polícia encontrou o corpo de Adriana Oliveira parcialmente carbonizado em Ribeirão das Neves. 3 pessoas suspeitas de atirar contra o batalhão na MG-10 são presas hoje à tarde. Câmeras de segurança ajudaram a localizar o carro onde elas estavam. A preocupação de especialistas com o surgimento de uma nova variante do coronavírus. Passageiros que chegam em voos internacionais estão sendo monitorados. E a Polícia Federal confirma que um dos engenheiros indiciados pela tragédia da Vale em Brumadinho pressionou as auditorias contratadas pela mineradora a atestarem a estabilidade da barragem. Hoje é sábado, dia 27 de novembro. O MG2 está começando agora. Olá, boa noite. 3 pessoas foram presas suspeitas de atacar a companhia da Polícia Militar Rodoviária que fica na MG-10 em Vespasiano. Segundo a PM, elas estavam de carro e passaram atirando. As 2 balas acertaram a fachada da companhia. A gente fala sobre isso com o Danilo Girundi. Danilo, boa noite. Essas pessoas serão investigadas por qual crime? Ei, Aline, tentativa de homicídio. Boa noite a todos. 3 policiais estavam de plantão na última madrugada quando esse carro passou atirando. As balas atingiram a fachada e também o vidro da companhia. Bem ali na MG-10, uma rodovia movimentada que liga Belo Horizonte ao Vetor Norte, cidades da região metropolitana como Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, o Aeroporto Internacional de Confins. Nenhum dos policiais se feriu e aí começou uma busca aos suspeitos. Câmeras de vigilância ajudaram na identificação do veículo e do dono. Os investigadores chegaram ao bairro Palmital, em Santa Luzia. Lá eles encontraram o carro abandonado e, segundo o boletim de ocorrência, os policiais constataram que os tapetes estavam molhados e que havia tampas de garrafa de cerveja e uma lata do lado de fora do carro. Segundo os investigadores, o grupo voltava de uma festa em Lagoa Santa e seguia para a cidade de Santa Luzia. Durante as rondas, 3 pessoas foram presas, 2 mulheres e um homem. Eles negaram participação no crime, mas, segundo a Polícia Militar Rodoviária, eles entraram em contradição. Outros 2 ocupantes do carro continuam procurados e é o que a gente vai ver na reportagem do Carlos Eduardo Alvim. O trio é suspeito de atirar em uma base da Polícia Militar Rodoviária que fica na MG-10, em Vespasiano. Foram 2 disparos que acertaram a parede e o vidro da companhia. Nenhum policial se feriu. Essas 3 pessoas primeiramente presas, né? Elas negam a versão, elas negam a autoria, a participação no crime, mas a gente sabe que elas estavam dentro do veículo, elas confirmam que estavam dentro do veículo. Tem um autor que já tem passagem por ameaça, porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar Rodoviária conseguiu identificar os suspeitos 4 horas depois dos disparos. Eles foram localizados no bairro Palmital, em Santa Luzia. Nós tínhamos informações de câmeras, né, que identificavam o veículo naquele exato momento. E a partir desse momento a gente conseguiu localizar o veículo, bem como o seu proprietário, né, que começou a evadir das viaturas e em momento nenhum se entregou. Né. Em determinado momento ele abandona esse veículo dentro do Palmital, o bairro Palmital, em Santa Luzia. Segundo a PM, antes dos disparos, os suspeitos participavam de uma festa em Lagoa Santa. Outras 2 pessoas estavam no carro, um homem e uma mulher, que estão sendo procurados pelos policiais. O carro usado foi apreendido pela polícia. A Polícia Civil informou que já abriu um inquérito que vai investigar o caso, para poder dar uma resposta aí para o que aconteceu. Os 3 presos foram ouvidos na delegacia da Polícia Civil da cidade de Santa Luzia. Aline. Até já, Danilo. Agora vamos atualizar a situação da pandemia aqui em BH com dados divulgados no boletim da Secretaria Estadual de Saúde hoje de manhã. Nós não tivemos mortes registradas nas últimas 24 horas aqui na capital. No total de mortes, desde o início da pandemia, infelizmente, de quase 7 mil. Agora, os casos confirmados em 24 horas, 237 confirmados, 292.493.
Agora vamos ver a média móvel de mortes em Belo Horizonte. Hoje essa média está em 3. 14 dias atrás, no dia 14 de novembro, 6. Pelos números exatos, 5,9. Nós temos, portanto, uma variação de menos 44%, que indica uma queda significativa e importante, né? Média móvel de casos em BH hoje está em 164, no dia 14 de novembro. Esse número era de 149. Nós temos, portanto, uma variação de 10%, que indica, então, estabilidade. Agora o vacinômetro, que foi atualizado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 24 horas foram aplicadas 19.200 doses. Nós temos aqui no total 84,59% da população receberam a primeira dose, 74,33% a segunda dose ou dose única, e nós temos aqui para doses de reforço uma cobertura de 13,05%. Quem chega aqui em BH em voos internacionais está sendo monitorado por causa do surgimento de uma nova variante do coronavírus, chamada de Ômicron. Por enquanto, não há casos confirmados no Brasil, mas o surgimento da variante preocupa principalmente por causa da proximidade das festas de fim de ano. A nova variante do coronavírus foi descoberta na África do Sul e classificada pela Organização Mundial de Saúde como variante de preocupação. A Ômicron foi colocada no mesmo grupo de versões que causaram impacto no aumento de casos registrados durante a pandemia, como Alfa, Beta, Gama e Delta. A gente já tem visto que ela tem sido associada a um aumento da transmissão. A gente viu que, a verdade, ela está crescendo muito rapidamente nos países da África do Sul, ali do sul da África. A variante Ômicron pode ter até 50 mutações e gera atenção em todo o mundo. Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Saúde disse que até o momento nenhum caso da nova variante foi registrado e que acompanha a situação junto ao Ministério da Saúde. Em Belo Horizonte, a Prefeitura disse que vai incluir a Ômicron no trabalho de monitoramento para detectar novas mutações do vírus, no estudo feito em parceria com a UFMG e a Fundação Ezequiel Dias. Ainda de acordo com a Prefeitura, pessoas que chegam à capital em voos internacionais são monitoradas. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde entram em contato para tirar dúvidas sobre sintomas da doença e orientam quanto às medidas a serem adotadas, reforçando a necessidade da quarentena. A partir da próxima segunda-feira, o Brasil vai fechar as fronteiras aéreas para passageiros vindos de 6 países do sul da África. Segundo especialistas, ainda não se sabe se a variante Ômicron é mais transmissível ou mais letal que as outras. Mas com a proximidade das festas de fim de ano e o carnaval, eles alertam para o risco diante da nova mutação do vírus. Uma aglomeração da forma como é o carnaval, eu acredito que ainda seja bastante temeroso neste momento. É muito cedo para a gente dizer que a pandemia acabou e que nós podemos ficar tranquilos e voltar às aglomerações do período pré-pandemia. O secretário estadual de Cultura e Turismo disse que a situação precisa ser avaliada com cautela e ainda não é possível confirmar a realização ou não do carnaval no ano que vem. O que nós sentimos e estamos sentindo junto à sociedade é que precisamos estabelecer um planejamento, um diálogo, um entendimento mais profundo da questão, baseado, obviamente, nas questões da ciência, das possibilidades de haver ou não carnaval. Nós temos que entender, é um momento importante de encontro, é um momento importante para a economia de vários segmentos e precisa ter um olhar muito apurado, muito cuidadoso e com muito diálogo também nesse momento, para não haver um desmantelamento maior do que o que já houve. O sábado foi marcado por um mutirão de vacinação em Contagem. A meta era imunizar 12 mil pessoas. Em um shopping da cidade, a aplicação terminou há pouco, às 7 da noite. 11 pontos de vacinação funcionaram durante todo o dia. Na segunda maior cidade da região metropolitana, 90% da população tomaram a primeira dose e 70% concluíram o esquema vacinal. Mesmo com grande parte dos moradores imunizados, o foco aqui era acelerar a aplicação de doses da vacina contra a Covid.
O Vitor Emanuel aproveitou o passeio no shopping para colocar o cartão em dia. Segunda a sexta é agarrado demais, só sabe que é livre. O mutirão foi voltado para pessoas acima de 12 anos. Teve a aplicação de primeira e segunda doses, além do reforço. Mas na cidade, a preocupação é com a conclusão da vacinação de adolescentes. 37% estão com a dose em atraso. A gente pede, que os adolescentes procurem as unidades de saúde, não deixem de se vacinar. Os médicos infectologistas colocam aí que as reações adversas são o que pode acontecer em todas as outras vacinas, que é o quê? Dor local, o braço pode ficar 1 a 2 dias doendo, uma dor no corpo, uma febre baixa, que são reações que todas as vacinas podem dar. Então não se preocupem com isso. Os adolescentes devem procurar os postos acompanhados pelos pais. A Isis teve Covid e, por isso, só agora, 30 dias após o fim dos sintomas, pôde ser vacinada. Alívio para toda a família. Ansiosa por esse momento, só ela que não vacinou na casa. E tem mudança na estratégia de imunização aqui em Contagem. A partir de hoje, o município passa a aplicar a dose de reforço em toda a população acima de 18 anos. Antes, apenas os idosos acima de 60